Olá, novamente estamos fazendo esse vídeo para trazer uma palavra de Deus no nosso coração. Hoje eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. Jesus gostava muito de falar para os seus discípulos em parábolas, porque Jesus falou que para eles, para os discípulos, era dado a ser revelado coisas espirituais grandes, lições espirituais grandes. E a parábola do filho pródigo, ela quer ensinar grandes lições para nós. Eu sei que é uma parábola bastante conhecida de todos, mas o Espírito Santo, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, quer nos revelar uma nova lição, uma nova experiência do que Deus quer falar conosco. Está lá no livro de Lucas, a parábola do filho pródigo, depois você pode ler todinho, nós vamos lendo versículo por versículo, comentando versículo por versículo, mostrando que grandes lições o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Começa no versículo 11 e termina no final do capítulo 15, lá no versículo 32. Nós vamos ler no versículo por versículo e comentando. Eu quero ler primeiro o versículo 11 ao 13, e cada versículo que a gente for lendo e comentando, você vai vendo que Deus quer nos ensinar, o Espírito Santo quer nos ensinar grandes lições. Vamos lá, a partir do versículo 11. O Senhor Jesus contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. Quando pôde, o filho mais novo vendeu sua parte da herança, saiu de casa e foi para um país distante, onde desperdiçou seu dinheiro com um estilo de vida imprudente. Qual é a primeira lição que Jesus começa a nos ensinar nessa parábola? Essa parábola ela fala de 3 personagens. O pai, que provavelmente não é um homem rico, né, que ele tem terra, animais. O filho mais novo, que é o filho pródigo. E o filho mais velho, que, diferente do filho mais novo, continuou ali com o pai, enquanto o filho mais novo, em um momento da sua vida, ele colocou no coração que não ia viver ali mais com o pai e pediu ao seu pai para passar a parte da herança que cabia a ele e foi embora para uma terra distante e gastou todo o seu dinheiro. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com esses versículos que nós acabamos de ler? Que Deus respeita a vontade humana. Assim como aquele pai, eu tenho certeza que aquele pai não queria que o filho fosse embora, porque o pai sabia que na casa dele tinha tudo ali que o filho precisava. Deus também é assim conosco. Ele não quer que a gente se afaste dele, fique longe dele. Ele quer que nós fiquemos perto dele. Então Deus, como aquele pai não concordou com aquela atitude do filho, mas permitiu porque é a vontade do filho, assim é Deus conosco. Quando nós queremos tomar a decisão de viver longe de Deus, afastados de Deus para viver a nossa vida, Deus permite. Deus permite, porque essa é a minha vontade, essa é a vontade sua. Mas não é a vontade de Deus. E aí vem uma pergunta: por que esse filho não quis ficar na casa do pai? E a gente vai ver para frente que na casa do pai ele tinha tudo que ele precisava. Porque na casa do pai provavelmente tinha regra a ser seguida, tinha trabalho a ser feito, tinha coisas que o pai impunha ali, não por ser um tirano, mas porque o pai sabia que era o melhor para os seus filhos. E assim é Deus. Se nós ficarmos perto dele, tem que ser de acordo com a vontade dele, não a nossa. Outro dia eu falei uma palavra sobre isso. O Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade. Então aquela pessoa que quer viver perto de Deus tem que seguir a vontade de Deus, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquele filho falou assim: não, eu quero viver meu estilo de vida. Eu tenho tudo aqui, eu quero viver meu estilo de vida e pronto, eu estou cansado dessas regras. E o mundo, ele não dita regras para você. Jesus foi bem claro quando ele falou isso. O caminho do mundo é um caminho da porta larga. Você pode fazer o que você quiser. É muito mais fácil você viver segundo ditames do mundo do que viver segundo a palavra de Deus. Porque Deus é um pai que ama, mas aquele que ama corrige. É o que a Bíblia fala. Deus é um pai amoroso e Deus nos corrige como um pai corrige o filho. Então, essa é a primeira lição. Para viver na casa do pai, e ele não quer que nós abandonemos a sua casa, a sua presença, tem que ser com as regras deles, não com a regra nossa. Ele respeita quando você quer viver pela suas regras. Ele respeita quando eu quero viver pelas minhas regras. Mas nós sabemos que não é o melhor para nós, como nós vamos ver aqui para frente. Então essa é a primeira lição. Deus respeita a nossa vontade, não concorda com ela, mas vai respeitar. Segunda lição. Nós vamos ler a partir do versículo 14
até agora o versículo 16. Mas depois de ter gastado todo o dinheiro, depois que ele abandonou o pai e foi para uma terra distante, uma fome severa aconteceu naquele país. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquele país, que o mandou ao seu campo para alimentar porcos. E ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrabeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Qual é a segunda lição que nós aprendemos? Você viver longe do Pai é mais fácil. Você viver pecando é mais fácil. Porque o pecado, muita gente, mas o pecado é ruim. Não, o pecado não é ruim. O pecado é bom. Amados, o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém queria viver pecando. Quem fala que o pecado é ruim, então por que nós pecamos? A droga é ruim? Não, ela te deixa você alegre, fora da realidade. Mas e depois? O adultério é ruim? Não, o ser humano ele clama para o pecado. Ele tem vontade de pecar. E o pecado, ele não é ruim. Tem uma coisa que é ruim na prática do pecado. O fim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E esse filho experimentou isso de uma forma dolorosa. Ele tinha tudo na casa do pai. E ele foi para uma terra distante, perdeu tudo. E depois estava comendo comida de porcos. E é isso que o pecado faz com nós. Ele é muito bom quando você está praticando o pecado. Enquanto o filho tinha dinheiro para gastar, para divertir, estava tudo muito bem. Tinha amigos, tinha tudo, estava tudo muito bem. Mas a conta chega. E a conta chegou. E esse filho, ele viu que a situação dele estava tão terrível e ele quis comer comida de porcos. Então essa é a segunda lição. Você pode viver do jeito que você quer. A primeira, você pode viver do jeito que você quer. Deus vai respeitar. Longe de Deus, do jeito que você quer. Isto, aparentemente, é muito bom. E quando, lá no texto, nós falamos que Deus, que o pai deu a parte da herança para esse homem, isso é o que nós temos. Deus deu para nós vida, deu para nós saúde. E quanto que o pecado acaba com isso tudo? Deu para nós alegria. E a gente acha que vivendo do nosso jeito nós vamos continuar, vamos ser melhor que isso, e não vai. Porque a alegria do Senhor é uma alegria contínua. Porque na casa do Pai nós temos tudo. Então, essa é a segunda lição. Você pode viver do jeito que você quer, todo mundo pode viver do jeito que quer. Deus respeita isto, mas as consequências vêm. Jesus falou que a porta do mundo, o caminho da porta do mundo é uma porta larga. E Jesus falou assim, não entrai pela porta estreita. Largue o caminho da perdição. Então, essa é a segunda lição. Você vai viver do jeito que você quer. Você vai fazer o que você quer. Mas o seu fim e uma vida de pecado é trágico. Terceira lição, está lá no versículo 17. Vamos ler só o versículo 17. Caindo em si, ele pensou e disse, qualquer um dos trabalhadores contratados por meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. A terceira lição é que para nós sairmos de uma situação, quando nós mesmos a causamos na nossa vida por causa do pecado, o primeiro passo que tem que dar é você reconhecer o seu erro. Olha o que diz o texto. Caindo em si. E às vezes nós endurecemos tanto o coração e ainda vamos continuando afundando mais no lamaçal. Esse filho pródigo podia ter falado assim, que situação que eu estou vivendo, mas o mundo é muito disso. Reclamar do mundo, reclamar do patrão lá que mandou ele cuidar foi de porcos, reclamar de muita coisa. Mas o erro, a causa principal do erro, por tudo aquilo que ele estava passando, é ele próprio. E o que a Bíblia diz? Que ele caiu em si. Ele não olhou para o erro do outro, nem do outro, e falou assim, eu estou errado. Caindo em si, disse, qualquer um dos trabalhadores contratados por meu pai tem comida de sobra. Esta é a chave para nós sairmos do pecado, sairmos do lamaçal, sairmos para parar de comer comida de porcos. Cair em si. Vamos ler agora a quarta lição que eu separei aqui para nós, dessa passagem tão bonita, dessa parábola tão bonita, o versículo 18 até o versículo 20. Diz assim, aí ele caiu em si e disse, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra você. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e partiu ao encontro do pai. Cair em si é importante? Sim. Mas só vai ser válido se você tomar uma atitude. Tem quantas pessoas que reconhecem, puxa vida, minha vida está uma desgraça. Eu acabei com o meu casamento, eu acabei com a minha vida. O meu pecado me levou lá no fundo do poço. As minhas mentiras,
a minha falsidade, o vício, tudo me levou para fundo do poço. Ele reconhece isso. Aí ele fala assim, eu vou resolver isto. Eu vou mudar de vida. E depois continua a mesma coisa, cometendo os mesmos pecados. Por quê? Porque você cair em si é o sinal do arrependimento. Mas arrependimento tem que ser seguido de atitude. E essa atitude, não adianta você ficar reconhecendo que você está errado, Essa atitude, a única forma de resolver essa atitude é fazer o que o filho fez. O que ele falou? Eu voltarei para meu pai. É a pessoa voltar para Deus. Se aproximar de Deus novamente, se humilhar, não diante dos homens, mas diante de Deus. Olha o que ele diz aqui. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E se humilhar até ponto de falar, Senhor, eu não mereço mais nada. Eu falei, pai, eu não mereço mais nada, porque fui eu o culpado de tudo que está acontecendo na minha vida. O culpado sou eu, o grande culpado sou eu. E ele continuou falando, trate-me como um dos seus empregados. Isto é arrependimento. Isto não é remorso. Se fosse remorso, pai, me dá minha posição de novo, como Saul falou na outra mensagem anterior que eu preguei. Samuel, vamos fazer sacrifício diante a Deus para o povo ver que está tudo bem. Esse homem, esse filho pródigo, ele não quis manter a aparência. Pai, eu vou voltar para casa, eu sei que o senhor pode me tratar como empregado, porque é isso que eu mereço. Olha que atitude. Primeiro, ele caiu em si, e depois tomou atitude. Vou voltar para a casa do meu pai. Então, só cair em si, só o primeiro arrependimento, ele se torna um remorso. Porque, você caiu em si. E é isso, as pessoas continuam pecando constantemente. Sabem que estão erradas, mas não tomam o caminho de volta para a casa do pai. Acha que isso, mas isso aí é uma religião, Deus não vai resolver meu problema. Não, meu amigo, né? Religião não resolve o problema não, mas Deus resolve. Meu amigo e minha amiga, Jesus resolve. Por isso que ele contou essa parábola. Caindo em si, ele disse, voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno. Olha a situação olha a atitude de humildade. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Trate como do seu empregado. A seguir, levantou-se e, posto a sair daquela situação, partiu ao encontro do pai. Então, essa é a quarta lição. É você reconhecer que reconhecer somente não basta. Você tem que tomar atitude. E essa atitude não é você falar assim, eu vou conseguir. Porque você não consegue. Ninguém consegue sair do pecado sem Deus. Ninguém consegue livrar de uma vida medíocre sem Deus. Nós não conseguimos. Eu tentei isso durante muito tempo. Eu falava, não, eu vou mudar. E não mudava. Eu só mudei quando o poder de Deus entrou na minha vida e eu me humilhei diante dele. É isso que adianta. Vamos ver agora qual outra lição que Deus quer nos ensinar, que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Está escrito agora a partir do versículo, nós lemos até o versículo 20, não é isso? Até o versículo 20. Agora nós vamos ler a partir do versículo 21 até o 24. Diz assim, estando ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até o seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus escravos, depressa, tragam uma roupa, a melhor, e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo, aleluia, e sapato nos seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Comamos e celebramos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas foi encontrado, e assim eles começaram a festejar. Qual é a quinta lição que nós aprendemos? Deus está sempre pronto a nos perdoar. Não importa nosso erro. Não importa o nosso pecado. Tem pessoas que falam assim, mas eu pequei tanto. Foi tão grave meu pecado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus morreu na cruz de braços abertos. Está dizendo para você e para mim e para toda a humanidade, eu perdoo. Independente do tamanho dos nossos pecados. Se houver um cair em si, uma atitude de arrependimento, de humildade, Ele está disposto e sempre estará disposto a nos dar outra chance. Deus não guarda a mágoa, Deus não guarda... A Bíblia diz que Deus lança nosso pecado no mar do esquecimento. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o camesim, Ele o tornará branco como a neve. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por maior que seja o nosso erro que nós tenhamos cometido. Essa é a outra lição que Jesus quis ensinar nessa parábola. Uma outra lição, agora está no versículo 25 e 32.
E talvez essa é uma lição que a gente passe despercebido quando Jesus conta essa parábola. A lição que o filho mais velho vai nos ensinar. E que a gente não fala tanto nesse filho mais velho. A gente fala muito do pai, fala muito do filho pródigo, que é esse filho que saiu de casa, mas pouco fala desse filho mais velho. Mas a atitude desse filho mais velho vai nos ensinar também uma grande lição. Talvez a mais importante, que ainda você não parou para pensar nela. Diz o seguinte a partir do versículo 25. O filho mais velho, aqui, o filho mais velho entra na história. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? O servo lhe disse, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira, recusou entrar. Então o pai insistiu com ele, mas ele respondeu, olhe, eu tenho trabalhado para você, pai, todos esses anos e nunca desobedeci suas ordens. Olha, você vê o que ele está falando. Nunca desobedeci suas ordens. Mas você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Entretanto, esse seu filho que esbanjou a sua propriedade com prostitutas volta e você mata o novilho gordo para ele. E o pai responde ao filho assim, filho, você sempre está comigo, disse o pai. E tudo que eu tenho é seu. Precisamos celebrar e nos alegrar, porque seu irmão que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Qual que é essa última lição tão importante quanto tantas outras, todas as outras que nós lemos? A última lição, ela quer nos ensinar o seguinte, nós estamos frequentando uma igreja. Estamos tomando Santa Ceia. Estamos cumprindo o ritual que o nosso pastor, que o padre, ou que o nosso líder religioso nos ensinou. Não significa nada para Deus. Nada, mas nada mesmo. Você pode estar indo na igreja, você pode estar frequentando reuniões, você pode estar louvando a Deus, mas está longe da presença de Deus. Esse filho mais velho, ele não fez o que o filho mais novo fez. Ele não se rebelou contra o pai e saiu de casa. Mas ele não conhecia o pai. E o pai falou, meu filho, eu não estou te entendendo. Você está tanto tempo comigo e você está reclamando que o seu irmão voltou e você estava reclamando que eu matei um novilho. Meu filho, o que o pai estava querendo dizer para ele? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Quantas pessoas que estão assim, meu amigo, minha amiga, dentro da igreja e achando que Deus é um tirano. Fica vendo as pessoas chegando à presença de Deus, como esse jovem da parábola do filho pródigo, e sendo abençoado, e não entende por quê. E fala assim, essa pessoa pecou tanto, por que Deus está abençoando ela? Porque o coração quebra arrependido, coisa que nós estamos na presença de Deus e esquecemos de ter essa atitude. Meu amigo, quando Jesus conta outra parábola, de duas pessoas que entraram no templo, presta atenção, e Jesus fala que primeiro entrou o fariseu. Quem era o fariseu? Era um homem religioso que vivia dentro do templo. E Jesus fala que esse homem entrou e foi lá, procurou as primeiras cadeiras e começou a falar assim, Senhor, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo, porque eu dou a oferta, que eu sou muito bom, que eu vivo praticando as coisas boas. Aí Jesus conta que entrou outro homem, um publicano. Quem era o publicano? Era um homem cobrador de impostos que a sociedade detestava, justamente porque ele cobrava impostos de devido, oprimia o povo. Mas esse publicano, aquele dia que ele entrou no templo, ele estava igual o filho pródigo, arrependido do seu erro. E a Bíblia diz que esse publicano não foi lá para frente do templo, para as primeiras cadeiras, mas sentou lá atrás e começou a bater no peito e falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou o pecador, que eu sou uma pessoa que até hoje só fiz coisas erradas. E a Bíblia diz que a oração desse, meu amigo, que a oração desse publicano foi atendida e do fariseu não. O que Deus está querendo nos falar? Não adianta eu estar dentro da igreja, você está dentro da igreja, se você não perdoa, se você fica achando errado, tudo que você cumpre só as leis. Aí eu tomo Santa Ceia, eu faço isso porque está ensinando, mas eu não tenho um coração quebrantado diante de Deus. Aí eu faço uma pergunta para terminar essa parábola, grandes lições que nós aprendemos nessa parábola. O que é pior? Você está afastado de Deus, como esse jovem que vendeu tudo e afastou de Deus para viver uma vida de pecado? Ou você está na presença de Deus e sem conhecer a Deus? O que é pior? Todas as duas coisas são ruins, mas na minha concepção, a segunda é pior. Porque quando você está longe de Deus, você tem uma chance de arrepender, mas quando você acha que está na presença de Deus e não conhece a Deus, é uma tragédia. É a hipocrisia que Jesus criticou naqueles fariseus, que vivia dentro do templo fazendo orações, longas orações,
E Jesus comparou ele como túmulos caiados. Ou seja, por fora tinha uma aparência de religião, mas por dentro estava com o coração longe de Deus. Tanto que foram eles que induziram a multidão a levar Jesus até aquela cruz. Então, meu amigo, eu quero encerrar essa mensagem, despertar em nós, em mim, que eu estou na igreja. Mas que isso nunca tire de mim, meu amigo, a maior lição que você vai aprender. Do nosso coração, do meu coração e do seu coração, nunca pode sair aquela atitude do publicano que entrou no templo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Independente de você estar tomando Santa Ceia, independente do que você está frequentando a igreja, se você vai na igreja domingo, segunda, terça, quarta, nunca saia de você o espírito do publicano daquele dia que ele entrou no templo. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O problema é que nós entramos, meu amigo, nós nos convertemos com a atitude desse publicano e depois passamos a ter a atitude do fariseu ou do filho que ficou com a casa do pai. O caminho de um para outro, ele é curto, mas ele é imperceptível, mas ele acontece. Nós entramos na presença de Deus, o pecado amassou nós tanto lá no mundo, e nós entramos quebrantados, como aquele publicano, e depois tornamos um fariseu, um religioso, mas que não conhece a Deus. Por isso que eu faço o desafio de você, meu amigo, minha amiga. Leia a Bíblia, entenda quem é Deus. Mas não leia a Bíblia tentando entender a Bíblia pelo seu entendimento. Deus é um Deus de amor, que ama aquele que se humilha. Deus te humilha. É o que Jesus falou, aquele que humilhar será exaltado. Por que Deus te humilha? Para ele te exaltar. O que o diabo faz? Ele te exalta, para depois te arrebentar. Por isso que Deus nos corrige. Por isso que na presença do Senhor nós temos que estar ouvindo essa palavra e falando, Senhor, eu quero ser como o publicano. Independente se você tenha 30, 40, 50 anos que você está frequentando uma igreja. Essa é a palavra dessa tarde. Espero que ela venha abençoar você, porque quando eu ouço a palavra, não estou falando para vocês, estou falando primeiro para mim e para vocês também, meus irmãos. Eu estou encerrando essa mensagem e hoje eu conversando com um amigo meu, ele manda mensagem para ele. Ele falou, Edmilson, pede o pessoal, porque eu estou novo nesse negócio de vídeo, eu nunca fui muito bom de gravar vídeo. Sou meio apressado, meio atabalhoado, mas que você dê um joinha lá, parece que travou o vídeo, que você dê um joinha lá se você estiver gostando, e se não tiver também, dê um joinha para baixo lá que você não está gostando, e pode dar sugestão que a gente pode melhorar, tá? A sugestão é muito válida, e a crítica também, ela é válida. Se você gostou, dê um joinha, se não, pode fazer seu comentário também, e aceite sugestão para melhorar. Tempo, se eu estou falando muito depressa, todas essas coisas, porque eu sei que eu estou novo nessa coisa de fazer vídeo, né, da mensagem de Deus. Boa tarde, fique com Deus, Deus abençoe a todos, até uma outra oportunidade, onde que nós vamos trazer de novo outra palavra de Deus para os nossos corações. Fica com Deus.